Quero saudar a amada igreja na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto que servirá de base para a meditação desta noite, 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículos de 6 a 15. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Palavras do Senhor. Amém? Amados, o título do sermão desta noite é A Oferta que Agrada a Deus. A nossa vida é uma vida litúrgica, a nossa vida é uma vida de oferta. Quando nós olhamos aos domingos, como temos feito de uns meses para cá, no primeiro domingo nós ofertamos e trazemos os nossos dízimos e ofertas. No segundo domingo, trazemos a nossa própria vida em resposta ao amor maior de Deus na Santa Ceia, que verteu o seu sangue na cruz por mim e por você. Aos terceiros domingos, ofertas para missões. E hoje, as primícias que vêm do Senhor. A oferta, então, que agrada a Deus, é uma oferta que vem do coração, e nós vamos trabalhar um pouco mais sobre tudo isso nos próximos minutos. Porque é importante, amados, muitas ou alguns são os exemplos que nós temos na palavra do Senhor, de homens e mulheres que colocaram no altar a sua oferta, porém foram recusados, porque o seu coração não estava na obediência a Deus, mas no mero formalismo. Podemos lembrar no Novo Testamento de Ananias e Safira, quando Pedro então conversa com eles, e a oferta é rejeitada, ele fala: por que fizestes isso? Não era obrigatório, vocês poderiam e deveriam ter feito de coração, mas eles venderam o que tinham, mas separaram um pouquinho, como se não acreditando na suficiência de Cristo Jesus e de Deus, falando assim: vai que dá alguma coisa errada, eu tenho algo para começar. Ou então, lembrando da primeira oferta de Abel e Caim, quando a de Abel foi aceita por Deus, porque veio do coração, mas a de Caim não. Porque o coração de Caim estava em outras coisas. Hoje, então, vamos meditar de uma forma mais profunda, meu irmão e minha irmã, na oferta que agrada a Deus. Quando falamos de oferta, não tratamos apenas de dinheiro, obviamente que não, mas de algo maior, um ato de adoração, reconhecimento e fé. Quando eu e você trazemos as nossas ofertas ao altar do Senhor, nós estamos adorando a Deus, reconhecendo a sua suficiência, a suficiência dele em nossas vidas e demonstrando a fé no nosso viver. Na carta, então, aos Coríntios, Paulo nos ensina, ou melhor, Paulo não ensina apenas sobre generosidade, que é importante para mim e para você, e é um dom indescritível, que é o que Paulo fala no último versículo.
mas sobre a espiritualidade da oferta cristã. Ele nos mostra então que Deus se agrada simplesmente, ou melhor, não se agrada simplesmente do ato externo, mas da oferta que nasce no meu e no teu coração. É assim que tudo se inicia. E esse princípio não é novo, como nós falamos desde Gênesis até Levítico, passando pelos profetas e chegando ao Novo Testamento. Vemos que Deus sempre olhou primeiro para o coração do ofertante e não apenas para o valor ou o tipo da oferta. Quando nós falamos de Caim e Abel, ou Abel e Caim, nas discussões acadêmicas, muitos falam que esse contraponto, ou essa divergência, é porque Abel representava ali os pecuaristas da época, né, quem cuidava do gado, e Caim, daqueles que cuidavam da agricultura, e como havia, de certa forma, uma rixa entre eles, para puxar a sardinha para a brasa, obviamente, de quem cuidava dos rebanhos, eles colocam que a oferta de Abel foi mais qualificada que a de Caim. Outros vão dizer que Abel já sabia que a oferta vinha de verter o sangue, claro, a última e o último sangue de Cristo vertido, que já é o suficiente, mas à época, né, já remetendo a Cristo Jesus, foi pelo fato de ter vertido o sangue do melhor novilho, ou da melhor, né, ovelha ali, da ovelha sem mácula, foi que fez com que a oferta de Abel fosse aceita e não a de Caim. Mas quando nós olhamos e mergulhamos de uma forma mais profunda nesse texto, nós vemos exatamente o que foi dito agora há pouco. Deus olhou o coração do ofertante. E aí a pergunta que fica para mim e para você nesta noite é: como está o nosso coração quando trazemos as nossas ofertas ao Senhor? Conceito bíblico, então, né, a palavra oferta vem de diferentes termos no hebraico que vão dizer exatamente como korban, né, que é a aproximação usada para designar qualquer tipo de oferta apresentada a Deus. Mas Miná vai dizer que há um presente, dádiva e oferta, como está em Levíticos 2:1, onde esse termo é usado, né, para presentes humanos quando ofertados a Deus como cereal, por exemplo, os frutos da terra. E terumá, que vai dizer que é uma contribuição ou porção separada, usada para designar ofertas voluntárias ou porções consagradas. No Novo Testamento, nós temos doron e prosforá, que vão dizer, ou que significa algo trazido para ofertar, e dádiva e oferta ao templo. Então, o meu e o teu coração, a minha e a tua oferta, tem que buscar, nesse sentido, agradar o nosso Deus. E seguindo aqui então, no versículo 6, se os irmãos puderem voltar os seus olhos para as Sagradas Escrituras, vai dizer assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. O semear aqui, meu irmão e minha irmã, e nós podemos achar que é até uma certa barganha com Deus, ou seja, eu vou fazer muito para colher muito, porque se eu fizer pouco, eu vou colher pouco. A ideia aqui de semear é confiar no Senhor. E o quanto temos confiado no Deus ao qual servimos. Ou seja, quanto mais confiamos em Deus, como acabamos de cantar, quanto mais Deus for maior em nós do que nós em nós mesmos, maior será a nossa colheita, porque estaremos na presença de Deus. Porém, quanto mais distante estivermos com os nossos corações e lábios do Senhor, pouco ou quase nada colheremos. Paulo usa então essa imagem simples: o ofertar é como semear, ou seja, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Como dito, não é um chamado à barganha, meu irmão e minha irmã, mas a confiar em Deus. Provérbios 11, 24 e 25 vai dizer que a alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Ou seja, o coração é a nossa oferta, um coração alegre ao ofertar a Deus, é um coração que precisa ser cultivado, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Gálatas 6, 7 e 9 vai dizer que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E aí, usando um pouco da expressão dita
há pouco pela nossa irmã Laodiceia, diaconisa Laodiceia, onde hoje, né, muitos querem exaltar o homem, e infelizmente dentro das igrejas, né, quando a gente fala de tudo que o homem semear, isso também se fará, muitos não querem semear, ou semeiam errado, mas querem colher as benesses do Senhor. Ou não semeiam, ou semeiam errado, mas querem colher a bondade, os frutos e tudo o que é de bom que Deus colocou. Ou quantas vezes não ouvimos frases do tipo: coloque Deus contra a parede, exija dele, você é filho. Há tantos que dizem que nós somos o ponto fraco de Deus. Aonde isso? Aonde está escrito? Nas Sagradas Escrituras isso. Mas infelizmente, em muitos lugares, é esse tipo de evangelho que está sendo pregado, que deturpa o verdadeiro evangelho. As Sagradas Escrituras nos orientam que, no final dos tempos, né, não suportarão a sã doutrina e elegerão para si homens que falarão, né, segundo o seu coração. Assim como também os reis de Israel tinham os profetas dos templos, né, ou os profetas do templo, onde falavam bem, né, mas tinha os profetas de Deus que iam lá e apresentavam o que Deus, né, queria que fizesse. Aqui então, meu irmão e minha irmã, fechando esse primeiro ponto no versículo 6, que é a lei da semeadura, a avareza não agrada a Deus. A generosidade é a semente que revela a nossa fé e confiança no provedor. E para a honra e glória do Senhor, nós, enquanto igreja, temos demonstrado todos os domingos esta confiança no nosso Deus. Porque não tem faltado. Às vezes pode não sobrar, mas Deus provê todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas também, quando nós olhamos para o versículo 7, volte o seu olhar lá para o texto dessa noite: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, o coração, uma vez que Deus olha o nosso coração deve ser então voluntário, deve ser algo natural, algo que vem em resposta ao amor maior de Deus na minha e na tua vida. Como o texto diz, não por obrigação, tristeza ou por necessidade, mas um ato voluntário. Esse é o coração do ensino de Paulo nesse texto, meu irmão e minha irmã. O que importa é a disposição interior e não o valor externo. Os irmãos vão de se lembrar então da oferta da viúva pobre, que colocou apenas 2 moedas ali no gasofilácio. E aí então Cristo diz: quem deu maior oferta? Estes que estão se vangloriando, ou esta mulher que depositou apenas 2 moedas? De certo que foi a viúva, porque ela deu tudo que ela tinha. Muitos ali, se nós olharmos o texto e meditarmos, estavam se vangloriando, dizendo, né, estou farto, então acabamos entregando as sobras ao Senhor, ou aquilo que muito nos abundou. Outros apontavam dizendo: que bom que eu sou de tal, que eu sou fariseu e não publicano, porque não estou, né, tratando de impostos e cobrando. Mas então chega aquela viúva e deposita 2 moedas no gasofilácio. Talvez aqueles deram risada e falaram: por que está fazendo isso? E Cristo então diz: maior foi a oferta dela do que a de todos os demais, porque a oferta dela nasceu no coração primeiro. O meu e o seu coração, meu irmão e minha irmã, deve ser um coração voluntário. Voltando para Gênesis 4, 3 e 4, falando do exemplo de Abel e Caim, Abel ofereceu as primícias e o melhor do seu rebanho em fé. Lembra lá no começo? Que é um testemunho de fé, quando nós também estamos ofertando. Abel ofereceu o melhor que ele tinha. Nós precisamos, e quando a gente fala precisamos, é em resposta ao amor de Deus, também oferecer o melhor que temos. Muitas vezes os nossos corações estão tristes, estão abatidos, estão sobrecarregados. Somos seres humanos, falhos e imperfeitos. Mas devemos estar no altar do Senhor, buscando, pedindo a Deus que renove o nosso coração, para que possamos dar o nosso melhor a Ele.
Caim, por outra vez, entregou de qualquer forma, ou seja, sem devoção. Isso não quer dizer que Caim levou os frutos podres, por exemplo, ou os vegetais, não. Mas é quando a gente faz de qualquer jeito. Pega aqui, entrega de qualquer forma. Os irmãos conseguem entender a diferença? Quando a gente está de fato com o coração disposto a servir a Deus, adorá-lo e trazer as ofertas, e quando a gente faz de qualquer jeito. E quando nós olhamos para Levítico 7, meu irmão e minha irmã, Deus estabeleceu regras claras, para ofertas pacíficas, ou seja, o ofertante deveria obedecer. Então, o primeiro ponto de um coração grato que oferta é também um coração obediente. Estamos obedecendo ao nosso Deus e aquilo que Ele determina para mim e para você? Não existe ofertar ao Senhor com o coração rebelde. Não existe trazer ofertas a Deus com o coração dividido ou longe do Senhor. Como que do tipo, vou levar alguma coisa para ninguém falar nada, para ninguém apontar nada. O ofertante deveria então obedecer, agir em santidade, e nós falamos de santidade um pouco, hoje pela manhã, quando falamos da igreja missionária também, e não de qualquer maneira. Então o nosso coração precisa ser um coração obediente, e nós, como cristãos e cristãs, buscando sempre a santidade no Senhor. O princípio aqui então, meu irmão e minha irmã, não é quantidade, mas a obediência e a reverência que tornam esta oferta aceitável. Quando olhamos para Caim e Abel, não foi pelo fato de quantos quilos tinha o rebanho e as ovelhas que ele ofertou, ou quanto que tinha no cesto de vegetais de Caim, mas o coração obediente, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir tudo que Deus tem para as nossas vidas. Só relembrando o que nós já dissemos em Lucas 21, de 1 a 4, a questão do exemplo, da viúva pobre, onde Jesus viu ricos dando o que sobrava, mas destacou uma viúva que deu 2 pequenas moedas. Ele disse que ela deu mais do que todos, porque entregou tudo o que possuía. Se nós falamos que oferta é confiança a Deus, estamos entregando todo o nosso ser ao Senhor, confiando única e exclusivamente nele, ou ainda deixamos algumas coisas para nós? A oferta que agrada a Deus, então, é a que nasce da fé de uma entrega total, mesmo em meio à pobreza ou à ausência de recursos. Porque muitas vezes podemos passar por vales financeiros ou por dificuldades. Mas há uma frase que ninguém tem muito que não possa pedir emprestado, ou que tenha pouco que não possa emprestar. Ou seja, nós enquanto seres humanos, nós enquanto homens e mulheres de Deus, sempre exercendo e exercitando a generosidade, podemos ajudar e ser ajudados a qualquer tempo em Cristo Jesus. Amém? Deus ama então quando ofertamos não por obrigação, mas com alegria, fé e confiança. O coração voluntário é muito mais importante, meu irmão e minha irmã, do que o valor ofertado. Temos tido este coração voluntário, este coração disposto a obedecer, a cumprir o querer do Senhor? Mas volte os seus olhos para o texto, porque Deus também derrama a sua graça abundante sobre nós. Versículos 8 a 11, que vai dizer o seguinte: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, o qual por meio de nós resulta em oração de gratidão a Deus. Lembram do versículo 6? Aquele que pouco semeia, pouco colherá, e o que semeia com fartura, colherá com fartura. E quanto maior ou quanto mais o nosso coração
em resposta de gratidão e fé ao Senhor, oferta com generosidade, Deus vai multiplicando com a sua abundante graça sobre as nossas vidas os nossos recursos. A generosidade cristã, então, meu irmão e minha irmã, nasce da graça de Deus e não da abundância de bens. Quanto maior for a nossa generosidade, mais Deus produz em nós a possibilidade de sermos ainda mais generosos. Os irmãos estão conseguindo compreender o raciocínio? Quanto mais buscamos a Deus em generosidade e servimos a Ele, mais condições Ele nos dá, porque Ele quem nos dá a semente para semear. Sim, os nossos empregos, trabalhos, o fruto que nós colhemos, é Deus quem permite. É Deus quem nos colocou nestes lugares, através de oração, de resposta de oração, mas é bênção de Deus ou não é? Aquilo que temos. Os nossos lares, família, e tudo que Deus colocou na nossa mão, sim, é bênção de Deus, para que nós possamos também abençoar aqueles que estão à nossa volta. Então, assim como Ele nos dá a semente para semear, Ele também multiplica a nossa sementeira. Se nós estamos mergulhados em fazer a vontade de Deus única e exclusivamente, sem dúvida nenhuma Ele vai multiplicar as nossas sementes, porque é Ele quem nos torna suficientes em tudo. Ou seja, se nós temos suficiência, se nós temos a possibilidade de sermos generosos, é porque Deus permitiu e nasceu no coração dele para nos dar essa generosidade e suficiência em abundância. Eu constantemente falo aqui que nós, por nós mesmos, não seríamos nada. Nós, por nós mesmos, não teríamos capacidade de buscar ao Senhor. Mas o que fazemos é, em resposta a esse amor maravilhoso e essa graça maravilhosa que Ele dispensou por mim e por você. Então, se somos generosos, é porque Deus foi generoso conosco. Se nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, tudo o que fazemos é em resposta ao Deus perfeito e maravilhoso ao qual servimos. Filipenses 4,19 vai confirmar o que estou dizendo, meu irmão e minha irmã, que o texto diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Ou seja, a oferta que agrada a Deus é fruto da graça recebida. Veja, recebemos para distribuir. Não somos nós mesmos, porque achamos que somos bons, que ajuntamos em celeiros para distribuir. Recebemos de Deus para podermos distribuir. Então essa oferta que agrada a Deus é fruto da graça recebida. Não damos porque temos muito, mas porque temos a graça de Deus que nos capacita a confiar. Ou quantas vezes não aconteceu comigo e com você, que muitas vezes olhávamos e não tínhamos o recurso, e a bênção de Deus apareceu nos provendo este recurso. Assim é a igreja que precisa, em resposta ao amor de Deus, servir ao mundo. Deus vai prover para que nós possamos continuar sendo sal da terra, luz do mundo e o farol que brilha. Que possam, amém, que possam sempre ver e que nós possamos sempre testemunhar deste amor maravilhoso e dessa graça inefável do Senhor. Mas também nos versículos 12 e 13, voltando ali, meu irmão e minha irmã, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Ou seja, a resposta que damos ao chamado do Senhor a servir e distribuir, provê ou traz ali não só a assistência daqueles, e aí trazendo de novo o que foi falado sobre as ofertas. Pode parecer pouco, mas para quem recebe é tudo. Como nós falamos no domingo passado, mostrando o trabalho lá na Bolívia, os frutos, como nós também estivemos no Lar das Crianças, 2 horas e pouquinho, para nós passou assim, para elas fazem uma diferença enorme. Quando nós vivemos a transbordar a generosidade de Deus nas nossas vidas,
em oferta de gratidão, e essa oferta com o coração que testemunha e agrada a Deus, aqueles que são impactados também vivem, oram e se alegram, e nós, como o texto diz aqui, transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Então promove aqueles que recebem essa generosidade da nossa parte, também promove essa gratidão a Deus. Versículos 12 e 13, como estamos lendo, 13 vai dizer assim: na prova deste serviço eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E mais uma vez a palavra aqui, e pela generosidade com o que vocês contribuem para eles e para todos. Ou seja, o testemunho da generosidade enquanto igreja vai trazer dois efeitos espirituais. O primeiro é suprir a necessidade dos irmãos ou daqueles que precisam, e o segundo resulta em louvor e ação de graças a Deus. Como nós respondemos ao chamado e vivemos em generosidade, todo o efeito e o resultado dessa generosidade também é para glorificar ao Pai. Não a nós que estamos fazendo, porque somos instrumentos vivos na mão do Senhor, mas para glorificar ao Pai. A liberdade, ou melhor, a liberalidade dos santos é como perfume que sobe a Deus em louvor. Ou seja, quanto mais Deus for generoso conosco e nós distribuirmos essa generosidade àqueles que precisam, mais apontamos para Cristo e todos glorificarão o nosso Deus. Amém? Então, suprir a necessidade dos irmãos e resulta em louvor e ação de graça a Deus. Esse é o testemunho da generosidade da igreja que vive para o reino. Esse é o tipo de oferta que agrada a Deus, meu irmão e minha irmã. E para finalizar, o versículo de número 15 que diz: graças a Deus pelo seu dom indescritível. No final, então, o apóstolo Paulo nos lembra, meu irmão e minha irmã, da maior oferta, Jesus Cristo dado por mim e por você. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos 8,32 vai dizer: aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nós não devemos também guardar para nós o dom da generosidade, porque Deus, em Cristo Jesus, mostrou o amor supremo e a generosidade suprema quando verteu o seu sangue por mim e por você. Toda a nossa generosidade, meu irmão e minha irmã, é resposta ao maior presente de todos, Cristo, o dom indescritível. Porque não tem como descrever de fato o amor de Deus por mim e por você, pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Não merecemos, não merecíamos e nunca, se não fosse pela graça maravilhosa de Deus nas nossas vidas, iríamos merecer. Quando Deus nos olha como pecadores, redimidos, mas pecadores, Ele olha o sangue de Cristo em mim e em você. Porque nós temos que perseverar em santidade, até que sejamos levados com Cristo Jesus, e aí sim, no corpo incorruptível, vivermos com o Pai. Enquanto aqui estivermos, temos que tomar cuidado sim com o que falamos, o que fazemos e com uma série de outras coisas, porque poderemos escorregar. E se tivermos o coração endurecido, como tantos homens e mulheres da fé tiveram, e perderam esta bênção, outros tantos também escorregaram, mas pediram perdão de fato a Deus, tiveram a sua restauração com Cristo. Que possamos, nesta noite, continuar exercitando aquilo que temos feito, que é uma oferta que agrada a Deus com esse coração generoso, com o coração alegre, com o coração confiante em Deus, para que possamos continuar semeando pela fé, de forma voluntária e alegre, obediente e santa, que os frutos que são gerados em mim e em você seja pela graça de Cristo Jesus, e que possamos testemunhar ao mundo o amor maior que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.